Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar, irmãos. Irmãos, uma coisa que eu tenho presenciado e vivido no meio dos irmãos com os quais eu tenho convivido nesses últimos anos, é que nós não conhecemos, nós não temos uma intimidade com o amor de Deus. O amor de Deus é muito pequeno para nós. Paulo diz em Efésios que para nós conhecermos a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus tem que ser com todos os santos. E um dia eu perguntei para um grupo de irmãos, se não me engano lá em Almirante Tamandaré, eu falei, irmão, todos os santos inclui todos os irmãos ou só os irmãos da unidade? Hein? Então cuidado, irmão. Se você limitar, você não vai conhecer o amor de Deus nas 4 direções. Nós temos que ter uma ligação de coração. E é isso, irmão, que significa Filadélfia. Nós podemos não estar reunidos com outros irmãos, mas quando nós partimos o pão na ceia, nós temos que reconhecer que todos os irmãos da face da terra estão incluídos ali, e até os que já foram para o paraíso. Porque Paulo diz, 1 Coríntios 10, porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo. O problema é que quando nós lemos sobre a ceia, nós só lemos capítulo 11. Porque eu vos entreguei o que também recebi. Todo mundo só lê 1 Coríntios 11. Mas ali, irmão, é o corpo de Cristo que foi pregado na cruz. 1 Coríntios 10 é o corpo místico. Somos nós. Sendo muitos, somos um só pão, um só cálice. Então, irmão, há uma grande deficiência no meio dos irmãos com respeito ao amor de Deus. E essa coisa, irmão, nós não podemos perder. Nós não podemos diminuir. Bom, quando eu li esse texto aqui de Romanos que nós acabamos de ler, irmão, é impressionante. Você não encontra uma palavra aqui que fala de alguma coisa do futuro. Reparou isso? Vamos ler outra vez? Verso 29. Porquanto aos que de antemão... Estão lendo comigo? 8:29? Ok? Então muito bem, então vamos lá. Porque os que de antemão... Eu quero ouvir os irmãos, por favor. Passado, presente ou futuro? Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também? E aos que chamou? E aos que justificou? Olha, irmão, já glorificou todos? Quem é que foi chamado? Irmão, você sabe o que é igreja? A igreja é eclésia. Ek, para fora, kalei, chamado. A palavra igreja, na nossa língua, não tem sentido. A palavra igreja, no Novo Testamento, significa chamados para fora. Aí nós somos chamados para fora de quê?
do mundo, do sistema de Satanás. Nós somos tirados do reino das trevas e levados para o reino do Filho amado. Tá vendo? Então, irmão, isso aqui é a igreja. Então, ele diz, os que dantes conheceu, ele diz, a esses também ele chamou. Então, irmão, toda pessoa que é salva foi chamado. Quando a Bíblia diz, muitos são chamados e... Isso não está falando para incrédulo, irmão. Quando diz, muitos são chamados, toda pessoa salva é chamada. Ela tem que ouvir a voz do Espírito Santo um dia, para ela poder se converter. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não. Todo aquele que do Pai tem ouvido, esse vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, irmão, chamado no Novo Testamento é aquela chamada do Espírito para você conhecer Jesus como seu Salvador. Mas ele diz, aos que ele chamou, o que ele fez? Como é que está escrito aí, irmão? Também o quê? Aos que ele predestinou, a esse também chamou. Ao contrário. E aos que ele chamou? Então, irmão, o que é justificar? Nós somos justificados. O que é isso? A justiça de Deus em Cristo foi imputada a nós, irmão. Em outras palavras, quando você é justificado, Deus passa a ver você como uma pessoa que nunca cometeu pecado. É mais do que nós aprendemos. Sabe por quê? Porque você está em Cristo. Se alguém está em Cristo, o que ele é? Na verdade é criação, meu irmão, é criatura só. Nós somos uma nova criação, porque a velha do Adão ficou. E as coisas velhas, tudo se fez novo. É assim? Pergunta, irmão, na sua vida tudo se fez novo? Na prática? Não. Então, irmão, é porque você está em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, quando o Pai olha, ele não vê a nós, ele vê o Filho dele. E ele diz, esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, não saia de Cristo. Se você sair de Cristo, você está frito. Está no espírito ou na brasa? Agora, irmão, preste bem atenção, irmão. Isso é para tirar o peso dos nossos ombros. Eu creio que Deus tem me chamado para pregar essa mensagem. Porque chega de mensagem de desespero de Satanás. Nós queremos mensagem de esperança. E está aqui, irmão. Aos que ele predestinou, também chamou. Aos que ele chamou, ele justificou. E aos que justificou, ele glorificou. Sabe o que é glorificar, irmão? É que você vai receber um corpo semelhante ao corpo que Jesus recebeu quando ele ressuscitou. Corpo de glória. Filipenses capítulo 3, transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo de glória. Tá vendo? Isso é glorificação. A palavra de Deus diz que ele já fez isso, que está no passado. Então eu pergunto, irmão, quantos que foram chamados que serão glorificados? Ah, tá fraco, tá fraco, tá fraco. Estão parecendo galinha da Angola. Já viu? Galinha da Angola? Ela só fala, tô fraco, tô fraco. Outra vez. Quantos que ele chamou que serão glorificados? Opa, tá fraco ainda. Deixa eu ver. Ah, agora melhorou. Então, irmão, tem condição de um filho de Deus ficar para trás? Ele falou que os que ele chamou, ele glorificou. Tá vendo, irmão? Se nós não conhecemos isso, irmão, nós vivemos debaixo, sabe, no desespero dos ataques de Satanás. Você pode estar na pior situação. Na pior situação, você tem que dizer, o Pai me ama. Irmão, o amor de Deus não muda nunca. O irmão Davi estava pregando uma mensagem como essa um dia, na Inglaterra. E tinha um irmão sentado no banco, daqueles bem legalistas, que só consegue ver a lei. E aí ele não aguentou, o irmão pregando aquilo, e lá dentro dizia, o irmão Davi está incentivando os crentes a pecar. E aí de repente ele não aguentou, levantou e falou, Mr. Darby, senhor Darby,
E se esse crente virar as costas para a luz de Deus? Ele diz, a luz continua a brilhar nas costas dele. Sabia disso, não? Meu filho virou 10 anos as costas para o Senhor. 10. De 20 aos 30. Viveu como? Você não pode nem imaginar as coisas que ele viveu. E aí uma pessoa um dia perguntou para ele assim, quando você estava vivendo lá os 10 anos fora da comunhão, mexeu com tudo que você pode imaginar. Ele diz, o que é que mais mexia com você? Ele dizia uma frase que meu pai pregava. E aquele amigo perguntou qual? Ele disse que se eu virar as costas para o Senhor, ele nunca apaga a luz, ele não desliga o holofote. Nós achamos que ele desligou, mas está ligado o tempo todo. Por isso, irmão Judas, aquela epístola de um capítulo só lhe diz, guardai-nos no amor de Deus, porque Deus não tira o amor, é nós que saímos de lá. Pois você diz, guarda-te, conserva-te, mantenha-te no amor de Deus. É você que tem que se manter lá, porque Ele nunca tira, irmãos. Se não fosse por isso, irmãos, eu não estaria aqui. Eu não seria digno de estar pregando a palavra de Deus hoje. Mas é por causa desse amor. Há um irmão na história da igreja, chamado George Matheson. Ele um dia chegou perto da noiva e disse, minha noiva, eu acabei de voltar do médico agora, do oftalmologista. Ele disse que a minha vista vai se perder dentro de 6 meses ou 1 ano, para sempre, as 2 vistas. Você ainda quer casar comigo? Ela disse, é verdade? Ela falou, é verdade, não estou brincando. Você vai casar e dentro de 1 ano você vai ter um cego das 2 vistas. Ela disse, não, desculpe, mas eu não tenho ombros para carregar um cego para o resto da minha vida. E aí deixou o coitado do irmão, George Matheson. Ele era poeta. Deus deu para ele o dom de escrever poesias. E um dia, a família dele chegou e disse, George, vamos no casamento? Ele falou, não, casamento não é bom para mim. Casamento só me lembra a minha amada que me deixou. Eles foram para o casamento, ele ficou sozinho em casa. E eles deixavam sempre em cima da mesa, papel, aquelas canetas de molhando na tinta, né? Aquelas canetas de pena antiga. Isso, irmão, 1800 e alguma coisa. E ali, se ele tivesse algum sentimento, ele ia ali, escrevia tudo torto ali, depois eles consertavam para ele. E então, quando a família saiu, ele começou a pensar, falou, que coisa, né? Eu sou defeituoso e a minha noiva é perfeita. Ela tem 2 olhos, eu não tenho nenhum. O perfeito deixou o imperfeito. Deus é perfeito. Eu sou pecador. Mas nem que eu queira ir embora, o perfeito não me deixa ir. E aí o Espírito Santo encheu o coração dele. Ele escreveu um hino que, se você não conhece, vale a pena conhecer. Amor que não me largas nunca. Ele escreveu 4 frases, 4 estrofes. A primeira é love that won't let me go. Não é o amor, veja, ele diz, o amor é Deus, ele não me deixa ir. Meu irmão, se você foi chamado um dia, ainda que você queira ir embora, ele vai segurar você os homens seguram pelo cinto. As madames, quem sabe, segura pelo cabelo. Por isso é bom deixar o cabelo grande, viu? Meu irmão, ainda que nós queiramos ir, e aí que escreveram a biografia dele disseram que quando ele escreveu, a primeira palavra era love.
E ele escreveu 4 estrofes. Quando ele terminou de escrever a última palavra lá embaixo, a letra L do love não tinha secado ainda. Irmão, inspiração total de Deus. Então, irmão, nós não conhecemos isso. Eu pergunto para você, se você tivesse que decidir o destino de uma pessoa que cometeu adultério várias vezes, cometeu fornicação, que prometeu de ser fiel a Deus desde o ventre da mãe, mas depois ele entregou o seu segredo, ele perdeu aquela consagração, caiu na mão dos inimigos, seus olhos foram furados, e ele ficou trabalhando ali para os inimigos, no moinho, andando ali em volta do moinho, trabalhando ali como se fosse um burro de carga. E no final da vida, o que ele fez? Ele suicidou. Porque uma pessoa que derruba uma casa em cima dele é suicídio. É ou não é? Claro que é. Se eu sei que eu estou mexendo aqui e tem uma pilastra aqui que não pode tirar, porque se tirar a casa vai cair em cima de mim, e eu vou lá e tiro, eu estou me suicidando. Os irmãos sabem quem que eu estou falando? Sansão. Vendo, irmão? Se nós tivéssemos que decidir o destino do Sansão, ele estava no lago de fogo. Mas sabe onde é que ele está? Hebreus 11, heróis da fé. Dá para entender isso, irmão? Então, irmão, cuidado. Não seja legalista. Eu provo para você na Bíblia que capítulo 11 de Hebreus diz assim: Abraão, sendo chamado, obedeceu. Me desculpe o Senhor, mas eu provo para todo mundo que ele não obedeceu. E aí eu estou falando aqui para o Senhor me perdoar, porque senão ele pode me dar umas cocadas aqui. A voz já não está boa, ele pode piorar a situação. Ele pode tirar outras coisas. Está voltando. Está voltando. A hora que voltar mesmo, vocês preparam aí, porque o pau vai quebrar. Prepara, que aí eu tô com a carga toda aqui, ó. Já economizei aí, ó. Irmão, herói da fé. Abraão, quando foi chamado de Ur dos Caldeus. Você quer ver uma coisa? Quem é bom de Bíblia aqui? Onde que está a chamada do Abraão? Onde? Qual lugar? Quem sabe? Ainda que você abra a Bíblia, provavelmente você vai errar. Onde que está, irmão? Não, no livro da Bíblia. Onde que está escrito que Abraão foi chamado? Qual o livro da Bíblia que diz isso? Gênesis o quê? Ó, já tem gente ali, ó. A Tilza vai abrir, quer ver? Vai, anda. Isso aí, ó, 12. Muito bem, irmão. Então lê para mim aí, os primeiros versículos. Ora, disse o Senhor... Poxa, isso aqui é voz bonita, você viu só? Aí o homem não quer pregar pra gente. Ele não escuta só o timbre, ó. Outra vez, alguém. Ele ficou envergonhado, coitado. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Seja uma bênção. Isso, o que mais? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso. Ele partiu. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Muito bem, mas aí não é Ur dos Caldeus. Sabe onde é que está a chamada dele, irmão? Capítulo 11, os últimos 3 versículos. Na verdade, era para ele deixar sair da casa do pai e deixar a parentela, né? Não, irmão. Primeiro ele saiu de Ur dos Caldeus e veio até Harã. Essa é a segunda chamada, não é a primeira. Vê 3 versículos antes, os 3 últimos antes do capítulo 11. Ele vai dizer: saiu Terá com ele, é o pai dele. Está escrito ou não? Qual versículo é? Do 11 o quê? 31. Então, como é que diz lá? Pode ler, Renan, por favor. Que todo mundo escuta bem. Ou terá Abraão
saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã. Isso aí. Tá vendo, irmão? Saiu para ir para onde? Para a terra de Canaã. Mas saiu de onde? De Ur dos Caldeus. Mas parou em Arã. Então, irmão, e não obedeceu. Gênesis capítulo 12 é a segunda chamada. Sabe o que é isso, irmão? É que Deus não está preocupado com nossos fracassos. Se nós não tivéssemos a segunda chamada, irmão, nenhum de nós escaparia. Todo mundo erra a primeira vez. Jonas foi chamado quantas vezes para pregar a palavra em Nínive? Os irmãos estão aqui comigo, por favor? Então, irmão, Jonas veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, capítulo 3, capítulo 1 foi chamado, depois chamado a segunda vez, por quê? Porque ele fracassou. Irmão, se você pegar o livro de Reis e o livro de Crônicas e comparar, você vai ficar surpreso. Você vai encontrar declarações no livro de Reis que você não encontra em Crônicas. Por que você tem 4 livros que parecem a mesma coisa? Não é verdade? Quem já leu um pouquinho do Velho Testamento sabe que 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas parece uma repetição, mas não é. Sabe por quê, irmãos? 1º e 2º Reis é o registro daquilo que o homem viu. 1ª e 2ª Crônicas é o registro daquilo que Deus viu. Muita coisa que é falada em Reis não é mencionada em Crônicas. Por isso, irmão, cuidado. Se nós pudéssemos falar sobre Abraão, nós íamos dizer: Senhor, só está enganado. Abraão não te obedeceu. Só tinha que dizer que ele obedeceu a segunda vez. Deus disse: não, ele obedeceu e ponto final. Sabe o que é isso, irmão? Isso é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. E aí, irmão, Paulo continua dizendo assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então pergunta, irmão, todas as coisas incluem o quê? Hein? Como é que é, irmãos? Quer que eu perguntei para os irmãos? Quantas coisas que ele nos dará graciosamente, junto com o filho que ele já deu. Então pergunta, ele vai dar para você o reino? Não está entendendo? Então, irmão, a palavra de Deus, o que ela mostra para nós é muito maior do que nós imaginamos. Lá nos evangelhos está escrito assim: não temos um pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai, dar-vos o reino. Então, irmão, Deus tem prazer de nos dar isso. E nós que não queremos. Porque se nós quisermos, sabe? Não depende tanto se você é realmente uma pessoa que tem uma vida sempre vitoriosa. Você já leu o que está escrito lá em Tiago, diz: a misericórdia triunfa no juízo? Que juízo é esse que o Tiago está falando? Qual vai ser o juízo da igreja? Não. Julgamento. O tribunal de Cristo. A igreja vai ser julgada no tribunal de Cristo. Está vendo? Mas por que ele diz que a misericórdia triunfa no juízo? Ou triunfa sobre o juízo? Sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos chegar lá naquele dia e o Senhor trazer uma lista de erros nossos, de pecados, que nós não confessamos, que nós não abandonamos, que nós não colocamos debaixo do sangue, porque se você colocar debaixo do sangue confessado, apagou. A Bíblia diz que Deus jamais se lembra deles. Mas digamos que você não colocou. E aí você vai chegar lá e tem aquela lista. Aí sabe o que você vai fazer? Ele diz: quantos erros tem aí o fulano de tal? Não sei se é o Miguel que vai estar lá ajudando ele, o Gabriel. Ele disse: ó, senhor, tem aqui uns 50 aqui. Tudo bem, traz a outra lista. Qual a outra lista? A lista da misericórdia. E aí lê para mim, com quantas pessoas que ele usou de misericórdia? Aí fala: ó, senhor, ele tem
Tem 51 aqui. Foi entendendo? Bateu 50 com 51, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Apaga a lista dele. Vem, irmão. Por isso, irmão, ter misericórdia com o irmão vale a pena. Não é você falar para ele, não, irmão, você não pecou, não, tá tudo bem, isso que você fez não é pecado. Não é isso, não. É daquele irmão que errou, que pecou, e você ajoelhar com ele e falar, irmão, vamos orar. E dizer assim, ó, Senhor, o pecado desse irmão é meu pecado. Ele errou, eu também errei. Nós somos um corpo. Lembra quando o Acã roubou? O que a Bíblia diz? Vocês não lembram, não? Israel pecou. Está vendo, irmão? Mas não, nós queremos apontar o dedo para o irmão. Queremos massacrar o irmão. É lógico, não estou falando que você não diz que ele não pecou, não entenda errado. Mas, irmão, nós temos que mostrar misericórdia. Aquele moço de Corinto que estava adulterando com a madrasta, Paulo falou, olha, vocês não tomaram a medida. É uma vergonha que esse pecado, nem no meio dos gentios, a gente costuma ouvir. Ele está vivendo com a madrasta dele. O pai casou de novo e ele estava pecando com a própria madrasta. E aí ele disse, olha, já determinei, junto convosco, que esse indivíduo seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. E o que aconteceu, irmãos? A igreja juntou, deram um aperto nele, e aquele irmão caiu em tristeza, em depressão. Aí Paulo escreveu a segunda carta, e diz, rogo-vos que confirmeis para com ele o vosso amor, para que ele não seja consumido por demasiada tristeza. Está vendo, irmão? Errou, tem que disciplinar, mas tem que mostrar o amor, a misericórdia. Por isso, irmão, Gálatas capítulo 6, 1 diz assim, se algum irmão foi apanhado em alguma falta, vós, e o quê? Que sois espirituais, encaminhai o tal. Sabe o que a palavra encaminhar significa, irmão? É mais ou menos, porque naquela época não tinha trem, né? É como, mais ou menos, você fala assim, coloque ele no trilho. É um vagão que saiu do trilho. É que se encaminhar o tal com espírito de mansidão, para que também você não seja tentado. E sabe o que? No mesmo pecado que ele cometeu. Você atacou o irmão. O irmão caiu no adultério, você vai lá e fala assim, tá vendo que vergonha, não sei o quê. Nunca cometerei isso. Pode preparar que Satanás vai te pegar. Quando Pedro disse, Senhor, ainda que todos te abandonem, não te abandonarei, Satanás correu lá e disse, aí, Senhor, e agora? Quem é que vai tentar ele? O Senhor? A Bíblia diz, Deus não tenta ninguém. E aí Jesus disse, Satanás pediu permissão para vos joelhar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Foi isso? Irmão, então agora, Satanás ganhou o direito. Você lembra da oração do Pai Nosso? Está escrito lá assim, não nos induzas à tentação. Os tradutores não gostam de colocar essa palavra induzir, porque está dizendo que Deus está induzindo. É isso mesmo. Eu te pergunto, o que aconteceu com Jó e com Satanás? Ele foi induzido à tentação ou não? Lógico. A mulher dele caiu dizendo, amaldiçoa Deus. E é isso que o Jó podia ter feito. Ele diz, não nos induzas à tentação, mas livre-nos. Maligno, irmão. Não é mal, maligno. Nas traduções em inglês é evil one. É o maligno. Então, irmão, quando Jesus orou por Pedro, ele orou para quê? Dizendo, eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então eu pergunto, Pedro negou Jesus 3 vezes, a fé dele desfaleceu? Cuidado, que se você falar que desfaleceu, a oração de Jesus não foi atendida. E ele diz, Pai, tu sempre me ouves. Então, irmão, mesmo negando Jesus, a fé do Pedro não desfaleceu. Dá para acreditar isso, irmão? Tem explicação para isso? Não tem, irmão. Só o amor de Deus. Tá vendo? Sabe por quê? Pedro, quando ele negava, com medo. Porque a carne dele está sentindo, está com medo. Está com medo de se expor. E ele tem que passar pela morte também. Mas quando ele dizendo, se eu não conheço esse homem,
Lá dentro ele estava todo desmoronado. Você vai cair, Pedro. Porque antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Agora, quando você se converter, não entenda que Pedro não era convertido. Ele é apóstolo de Jesus Cristo. Tem irmão que chega, o Pedro não era convertido. Ô, irmão, Jesus chamou o incrédulo para ser apóstolo. E quando eles saíram e expulsaram demônios e voltaram e disseram, ô Senhor, coisa maravilhosa, os demônios se sujeitam ao teu nome. Ele disse, vocês estão muito alegres por isso? Vocês devem estar alegres pelo vosso nome? Mas não é convertido, o nome dele está escrito no céu. O que é isso, irmão? Ô, irmão, olha, quanta asneira, quanta besteira, que as pessoas que não conhecem a Bíblia e não têm autoridade, ficam ensinando para os outros. Jesus chamou pessoas salvas, nascidas de novo, que o nome estava escrito no céu, e chamou para ser apóstolo, mas não chamou um, que ele disse, um de vós é diabo. Mas ele sabia, desde o início ele sabia, porque as profecias do Velho Testamento tinham que se cumprir, mas ele sabia quem era. Ele disse, um de vós é diabo, um de vós é adversário. Então, irmãos, olha, é simplesmente maravilhoso quando nós entramos na palavra de Deus e nós começamos a tocar no amor de Deus, irmão, e ver que o amor de Deus é muito grande. Ó, irmão, mesmo que ele tenha que nos disciplinar. Eu já fui disciplinado por Deus muitas vezes. Com doença, nem se fala. Estava andando errado, aí brincava, o Espírito Santo falava comigo, eu não dava ouvido, um pouquinho, pá, doença. Está lá em 1 Coríntios 11, fracos e doentes. Aí se não ouvir a voz do Espírito Santo, aí ele pode dormir, ou seja, tirado dessa terra, morte física, não perde a salvação, não perde a vida eterna. Mas a disciplina pode vir. Então, irmãos, quantas vezes nós brincamos, mesmo nessa hora, irmão, o amor de Deus está presente, porque ele disciplina aquele que ele recebe como filho. Ele corrige a todo aquele que ele ama. Não tem diferença, não muda nada. Irmão, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E esse parentesco, irmão, nunca pode ser quebrado. Nunca. Então, irmão, um filho de Deus, ele pode cair na lama. Mas o Espírito Santo sabe quem é porco e sabe quem é gente. Ele sabe quem que pertence ainda a Satanás e quem pertence a ele. Não tem diferença. É só jogar água, na mesma hora ele vê que é o filho. Oi, meu filho ali, ó. Então, irmão, não esqueça isso, irmão. Não esqueça. Caso contrário, irmão, você não vai conseguir caminhar. E aí, quando você vê esse amor de Deus, que excede todo o entendimento, aí você vai ver como é fácil você ser ganho. Você vai ver como fácil é entregar sua vida para o Senhor. Você vai descobrir como a vida cristã é fácil. Não é difícil. A vida cristã é impossível. Mas você descobre que você não vive mais, Ele vive. É Ele que vive. Então, irmão, isso para mim é a base. Sabe, se nós não conhecemos isso, é muito difícil caminhar. Eu estou dizendo, eu confesso para os irmãos, nos meus primeiros anos de caminhada, eu cheguei a desistir, falar, Senhor, não dá para continuar. Olha só como é que eu estou vivendo. Até 11 anos de convertido, eu já tinha 6 que eu era pastor, porque eu fui consagrado ao ministério com 5 anos de convertido. Como eu disse para os irmãos, o pessoal é meio maluco. Consagrar um jovem com 5 anos de convertido como pastor, não tinha experiência, não tinha maturidade, não tinha conhecimento, não tinha nada. Só era um falador de marca maior, como sou até hoje. Falar para mim é café pequeno, 2 horas, nem a rouquidão não me para. Aí, irmão, aí, aos 11 anos de convertido, é que eu fui conhecer o que era velho homem. Que eu fui conhecer o que é ser crucificado com Cristo. Tá vendo? E aí comecei a ler o livro do Ótima Vida Cristã Normal. Tá? E aí,
Estou caindo. Como eu disse, o irmão Christian vinha uma vez por mês a Belo Horizonte. Falou, lê o livro, li, irmão. E aí, mudou? Não mudou não. Está tudo do mesmo jeito. Lê outra vez. E aí eu li o livro todinho, dentro de um mês. Li umas 3 vezes. Na terceira vez que ele chegou lá e perguntou, e aí, irmão, mudou? Eu falei, não, irmão, não mudou. Ele falou, sabe por que não mudou? Porque você está querendo ver o velho homem morto dentro de você. E ele foi crucificado com Cristo. Ele disse, se você olhar para dentro aqui, cuidado com o mau cheiro, porque o velho homem está crucificado há muito tempo. É um cadáver que está cheirando mal. Não olhe para você, irmão. Não olhe para você. A fé, ela segue a verdade. A Bíblia declarou que o velho homem está crucificado, ainda que na sua experiência seja o contrário, a fé não para para olhar a experiência. Se ela parar, como diz o Watchman na vida que está normal, você cai do muro. Não dá para olhar para trás, olha para frente. A verdade está lá, Romanos 6:6. E aí você vai descobrir que cada vez que você declarar, meu velho homem foi crucificado, não olhe para a minha experiência. A palavra de Deus é a verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Está vendo, irmão? É por isso que ele falou. E aí você firma na palavra. O que acontece? O Espírito Santo vai transformando a sua experiência que está atrás, negativa, em realidade. Porque, irmão, eu acho que é um crime ensinar para os irmãos que quando você viu que seu velho homem morreu, que você não mais comete pecado. Isso é uma violência à palavra de Deus. Não é verdade. Você pega vários versículos. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos a Deus mentiroso. E a verdade não está em nós. Porque não há homem que não peque, está escrito lá. Mas, irmão, graças a Deus, entre 1 João 1:8 e 10, tem o versículo 9 que diz, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros. E, irmão, se você está andando na luz, como é que você pode ter pecado? Por sangue te perdoar. Quer dizer, se andarmos na luz, é uma condição. O que acontece? Você tem comunhão uns com os outros e o sangue vai perdoar seu pecado como? Você está andando na luz. Então, irmão, andar na luz não significa que a pessoa não peca. Significa que quando ele erra, a luz mostra para ele a sujeira. Está entendendo? Caso contrário, esse versículo está errado. Se andarmos à luz, nós temos comunhão um com os outros e o sangue não tem que nos perdoar de nada. Deveria ser assim. Mas ele não disse. Ele disse que se andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue do Filho nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, essa, para mim, é mensagem de libertação. Isso é mensagem de libertação. Então, irmão, a palavra de Deus diz claramente, Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Por que ninguém pode intentar acusação? O que está escrito aí? É o juiz? É o juiz que te justificou? Quem está acima do juiz? Quem pode dar uma palavra acima do juiz? Ele diz, eu justifiquei, eu disse que ele não tem pecado. Pronto. Meu filho levou toda a culpa dele, acabou. Segundo, quem os condenará? Muito bem, irmão. A pessoa é condenada por quê? A Bíblia diz, a alma que pecar. Mas agora eu pergunto, Cristo na cruz, ele pagou o pecado de quem? Todos quais? A Bíblia diz, ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelo mundo inteiro. Agora, eu fui lá, tomei posse. Eu transferi o Calvário para dentro de mim. Agora é meu. Mas agora se eu cometer o pecado, Deus vai cobrar de mim. Falar assim, o senhor está cobrando o pecado 2 vezes? Isso é desonestidade. Eu pergunto, irmão, Jesus pagou ou não pagou seus pecados todos? Então como é que Deus vai cobrar de você outra vez? Então, irmão, ele não cobra. De jeito nenhum. Ele apenas fala, eu não quero que você ande dessa forma, porque você é meu filho.
Mas, irmão, cobrar, ele não pode cobrar, porque já está pago. Então, Jesus não pode pagar e você também pagar. Não tem jeito, irmão. E outra coisa, irmão, Jesus pagou e nos redimiu. Você acha que ele pagou para Satanás? Isso é reconhecer que Satanás era dono de nós. Se alguém roubar seu carro e a polícia achar, e você achar o carro, digo, polícia não, você, e você chegar lá o carro e falar, tudo bem, eu te entrego o carro, você me der 10 mil, ele vale 20. Se você pagar 10 mil para aquele cara, o que você está reconhecendo? Que ele é dono do carro, e você não. Irmão, Jesus pagou a conta, sabe para quem? Para a lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, verso 24. Está vendo? Porque se ele pagar para Satanás, ele está dizendo que Satanás é o dono. De jeito nenhum. Então, irmão, olha, se nós tomarmos posse disso, irmão, que maravilha dizer, nada, olha só, quem os condenará? É Cristo que morreu. Ou antes, quem? Verso 34. Quem? Ressuscitou. E o que mais? Está à direita de Deus. O que ele faz lá, irmão? Então, irmão, você sabia? Tem um ministério de Jesus que não acabou na cruz. É o ministério da intercessão. Tá vendo, irmão? Lá em Hebreus 7, 25 está escrito, ele vive para interceder por nós. Entendeu, irmão? Ele vive para isso. Agora, você acha que ele está intercedendo com o pai? Porque o pai está com um chicote na mão e disse, olha, aquele Deus merece lá embaixo, está precisando de uma chicotada. Aí Jesus fala, não pai, não bate nele não. Olha, irmão, mas aí que deu o amor do pai. Os dois são um. Sabe, irmão, tem um acusador diante de Deus, que acusa os irmãos de dia e de noite. E quando esse indivíduo chega lá e fala, cala a boca, porque eu já paguei o pecado dele. Cala a boca. Está vendo, irmão? Isso, irmão, é a salvação de Deus. Isso é evangelho. Evangelho do desespero é de Satanás. Eis que eu vos trago novos de grande alegria, que será para todo o povo. Bom, novas de grande alegria, não é para entristecer, não é para bater, colocar carga em cima de nós, de jeito nenhum. É para libertar. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia fomos considerados como ovelhas. Todas essas coisas, porém, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo, não é só certo não, estou bem certo. É isso? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura, incluindo Satanás, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmão, tome posse desse capítulo 8, irmão. A bênção está aqui. Você vai ver que você não vai nem preocupar tanto mais com detalhes de teologia, sabe? De terminologia, nascer de novo, aceitar a Cristo, receber a Cristo. Não, irmão. Você vai dizer, ó Senhor, que bom. Houve um dia que o Senhor me chamou. Houve um dia que o Senhor me justificou. Senhor, eu estou aqui hoje, caminhando nesse mundo cheio de problemas, cheio de dificuldade. E o Senhor me declara que o Senhor já me glorificou. Isso pode deixar de acontecer, irmãos? É possível que um filho de Deus possa não ser glorificado um dia? Pois ele disse que a todos que ele chamou. Todos. Agora, irmão, sabe o que acontece?
Aí é que entra o problema hoje da prática. É que muitos não querem receber a maneira como Deus nos trata. Para mim mostrar para os irmãos, é o seguinte, eu acho que a transparência, ela ajuda para a gente entender. Tá? Isso que eu falei para os irmãos. Então eu vou mostrar para os irmãos a transparência, tá? Que mostra o seguinte, a obra que Deus quer fazer na nossa vida aqui, tem 3 etapas. Ele nos livra da culpa do pecado, pelo sangue. Ele nos livra do domínio do pecado, pela cruz dele. Que ele levou o velho homem na cruz dele. Romanos 6,6. Aí é a crucificação do velho homem. Mas, irmão, ele tem que nos livrar também do domínio do ego. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos aqui. Posso usar, irmão, o coronel aqui. Aquela conversa que o irmão teve comigo hoje de tarde, quando você conversou com o Glênio. Posso contar para os irmãos? Não tem nada ofensivo. É até bonito que o irmão contou um ponto negativo. Os irmãos veem a diferença. Ele queria conversar com o irmão Glênio e queria que aquele irmão, que é um irmão crescido, maduro, né, que as pessoas conhecem, ele queria ter um contato com aquele irmão. Mas no fundo ele disse, o desejo dele é de estar perto com uma pessoa grande. E o irmão, ele chegou lambendo o irmão. Sabe? Então a língua era igualzinho, né? Passando aquele melado nele. E o irmão foi muito esperto e disse assim, irmão, você não me conhece, irmão. Você precisa conviver mais comigo. Não foi, irmão? Ele disse que o irmão ficou assim. Então, irmão, esse desejo que o irmão teve, você pode chamar isso de pecado? Ele está desejoso de estar perto do irmão que é servo de Deus? Irmão, isso é a alma. Está entendendo? Isso é a alma. O irmão, como eu falei para os irmãos, ele almeja pregar, ele quer pregar. Puxa, isso é uma coisa santa. Mas ele não foi chamado para isso. Você não pode dizer que isso é pecado. Isso não é tratado, não é pela cruz de Cristo. Isso é tratado pela cruz dele. Não está entendendo? Veja só. Lá em Romanos 8 está escrito assim. Os que estão na carne não podem. Mas é claro que a carne não pode agradar a Deus. Por que o Espírito Santo falou isso? Porque, irmão, tem um lado da carne que tenta agradar a Deus. Agradar como? Fazendo algo que não é pecaminoso, mas que Deus não pediu. Os irmãos querem ver um exemplo? Você acha que o Espírito Santo pode proibir uma pessoa de pregar o Evangelho? A armadilha aí, ó. Cuidado, você que vai pôr o pé que eu vou puxar o laço. Todo mundo com medo, né? Vocês são espertos, né? Pois é, a gente geralmente diz, não, de jeito nenhum. Atos 16 diz, o Espírito Santo proibiu Paulo de pregar o Evangelho em Bitínia. Irmão, Paulo disse, vou pregar o Evangelho, Senhor. Disse, não entre nessa cidade. E se Paulo entrasse? Ele vai pregar lá, o Espírito Santo vai salvar aquelas pessoas? Certamente. Depois eu pergunto, no tribunal de Cristo, essa obra de Paulo o que é? Madeira, feno e palha. É uma obra boa, não é pecaminosa, mas ela não tem aprovação de Deus. Está vendo, irmão? É isso que Jesus falou em Mateus 7, 21 a 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio, não fizemos maravilhas. Ele diz, não vos conheço. Você está achando que ele está falando que essas pessoas não são salvas? Aí, irmão, sermão do monte é para crente. Ele está dizendo que essas pessoas fizeram isso sem autorização dele. Nem toda obra justa é boa. Falou o filósofo aqui, cristão. Então, irmão, a obra de Deus para ser completa, a nossa vida, ela inclui 3 pontos. A culpa do pecado, o sangue, o domínio do pecado, a cruz de Cristo e o ego, a alma, a nossa cruz. Então deixa eu mostrar para os irmãos, né? Espero que possa ajudar. Então, irmão, Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, ó. Tá vendo? O que é tão grande salvação? Salvação do espírito, da alma e do corpo.
vendo? Isso é grande salvação. Livrados da culpa do pecado. Então veja, pecados do passado, do presente e do futuro. Tudo é pago. Se você cometer pecado depois que você converteu, você agora comete pecado como filho. Você não perde o parentesco. Deus é seu pai e você é filho de Deus. Não muda. Porque ele já perdoou tudo. São perdoados pelo sangue de Cristo. E isso nos garante o céu, a vida eterna. Condições: arrependimento e fé em Cristo. Ou todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, irmão, esse é o novo nascimento. Tá? O segundo agora é que nós somos livrados do domínio do pecado, que é o velho homem foi crucificado. Então, esse é o ponto que nós tivemos aqui compartilhando, né? Não sei se foi hoje de manhã. Hoje de manhã, né? E eu falei para os irmãos, irmão, não quero forçar ninguém a mudar seu ponto de vista, entendeu? Absolutamente. Mas para mim, irmão, novo nascimento é o primeiro aqui, ó. Esse aqui agora é crucificação com Cristo. O velho homem foi crucificado. Isso nos garante o quê? Vida vitoriosa. Condição qual que é? Então, o que é revelação? Sabendo isto. O que é fé? Considerai-vos como mortos para o pecado. Porque eu sei, eu me considero. Se eu não tenho a revelação, eu não tenho coragem. Por isso, irmão, quando você sabe que o seu velho homem foi crucificado e que a palavra de Deus declara isso, ainda que o seu velho homem se manifeste, você não aceita a acusação do diabo. Toma a sua cruz cada dia. Está vendo? Mas é a sua cruz, não é mais a cruz de Cristo aqui. Agora é a sua cruz. Está vendo? E isso nos garante o reino. Condições. Está claro para os irmãos? É isso, esse é que eu creio, irmãos. Agora, com detalhes. Aí, se alguém puder nos ajudar, mesmo que os outros irmãos não encontrem, para a gente poder ler o texto da Bíblia. Tá lá. Justificação, o sangue de Cristo. Tá? Ó, primeiro, segundo e terceiro. Tá? Livramento da culpa dos pecados. Romanos 8:12. Ah, desculpa, Hebreus, eu troquei. O que diz lá? Entendeu, irmão? Dos seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei mais. O que é isso, irmão? É a nova aliança. Está vendo? É a salvação do Espírito. Está vendo? Lá em Ezequiel 36:26, diz assim: eu vos darei um novo Espírito. Está vendo? E João 1:13, nasceram, ó, não da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E João 3:6, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, você nasceu, o Espírito Santo operou em você o novo nascimento, agora você tem o Espírito. Antes você não tinha, seu Espírito estava morto. Os irmãos entendem isso? Por exemplo, quem de vocês aqui, a não ser os que sabem, você acha que eu tenho algum problema no meu olho, na minha vista? Dos dois olhos? Você pode notar que esse olho aqui é menorzinho do que o outro, se você tem uma vista boa. Mas ninguém pode falar que eu sou cego. Pode? Alguém diria? Mas eu sou cego, da vista direita, totalmente. Por isso, quando você passar perto de mim do lado direito, cuidado, porque senão eu dou tabefe em todo mundo. Eu bato mesmo desse lado aqui, eu não vejo. Por exemplo, a caneta aqui eu não vejo. Agora começou a aparecer aqui. Ó. Então, irmão, eu tenho o órgão, mas não tenho a função. O pecador, ele tem o Espírito, mas não tem a função do Espírito, que é adorar a Deus em Espírito e em verdade. Vendo? Então, irmão, esses 3 versículos aqui se completam. É a salvação do nosso Espírito. É o perdão de todos os pecados. Efésios 1:7. Depois, os irmãos podem depois, se não quiser copiar,
Pode tirar xerox depois, eu passo para os irmãos, não tem problema, viu? E desfruta da paz com Deus. Quando você vê que os seus pecados foram levados, aí diz assim, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, é isso que traz a paz, é você saber que os seus pecados foram levados. Tá? E a condição, arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Resultado, garantia da vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Se Ele te dá uma vida que você tem hoje, depois não tem a semana que vem, isso é vida eterna? Vida eterna é vida eterna, irmão, é para sempre. Agora vem, irmão. O velho homem crucificado, irmão, é santificação. Está vendo? É santificação. É livramento do domínio do pecado. O pecado, esse versículo, não terá domínio sobre vós, porque não estáis. Então, irmão, agora é domínio, irmão, não é culpa. O sangue de Cristo, ele apaga a sua culpa, mas ele não te livra do velho homem. Agora tem que ser a cruz de Cristo, tá vendo? É a crucificação do velho homem. Aí você desfruta de paz interior. Irmão, eu espero ter a oportunidade de falar para os irmãos sobre as ofertas do Levítico. É muito bonito. Tá? Não vou nem comentar agora não, porque é bem difícil para explicar. Eu coloquei só porque é importante. As condições para você apropriar da crucificação do velho homem é saber, considerar, apresentar e andar no Espírito. Tá vendo? Não é só saber e considerar, que nós mencionamos aqui de manhã. É saber, considerar, apresentar os membros a Deus como instrumento de justiça e depois andar no Espírito. 4 passos. Se você comer um deles, você não vai ter. Você vai descobrir que o velho homem vai manifestar. Está aqui, os versículos, né? E o resultado, vida cristã vitoriosa. Ok? Aí depois os irmãos pegando essa cópia, você pode levar para casa, ler os versículos com calma, para ver se é isso mesmo, né? Se você falar, não é isso não, rasga e joga no lixo, sem problema, não vão ficar com raiva. Tenho certeza. E, irmão, a santificação também faz parte da cruz do cristão. Sabe por quê, irmão? Se Deus não tratar com a nossa alma, se você ler o livro do Otmani, o homem espiritual, ele fala, se você tratar só com o lado negativo, que é a cruz, que trata com o velho homem, que só produz pecado, e você não tratar com o lado bom da alma, em pouco tempo, o lado bom da alma vira e você volta a pecar outra vez. Então aqui agora, irmão, é livramento do domínio do ego. Tá vendo? Então ele diz lá, eu fui crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. É separação da alma do espírito. 1 Pedro diz, alcançando o fim da vossa fé, salvação das vossas almas. Olha, irmão, isso é o fim da fé. O início da fé salva seu espírito. Mas o fim da fé vai salvar sua alma, para você poder, né, ganhar aqui ainda está no finalzinho ali. Você encontra descanso para a sua alma. Porque você tem que ser uma pessoa consagrada. Se você não for consagrado, como é que Deus vai operar na sua vida? Ele tem que usar a espada de 2 gumes? Tem que cortar. Quando ele vai cortar todo mundo, os irmãos lembram? Quando Jesus falou com Pedro, quem vocês dizem que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus ficou tão feliz naquela hora, que ele disse, Simão, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai está no céu. E eu também te digo, que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E mais embaixo, em Mateus 16, diz assim, e Jesus, a partir daquele momento, começou a mostrar para os seus discípulos que deveria ser entregue na mão dos escribas, dos fariseus, dos principais sacerdotes, padecer muito e ser morto. Quando Pedro ouviu aquela palavra, ele falou, Senhor, tem pena de ti. Isso dá culpa do pecado. Mas eu ainda não experimentei carregar a minha cruz. Porque é a minha. Isso. Aquela é a dele. Quando me é oferecido a minha,
Isso. Então eu entendia que ali era o início do discipulado, quando eu tomo a minha cruz. Sim, irmão, mas se você vai encontrar um irmão que ele vai entrar nessa verdade do segundo ponto, do velho homem crucificado, a luz do terceiro também vem. Entendeu? Ele não vai ter só a crucificação do velho homem. Eu tenho a impressão, pelo menos pessoal minha, que Deus me esclareça melhor, que eu posso estar no segundo e ainda não ser discípulo. O normal seria. Eu penso que Normal seria. se eu estiver vivendo aquele processo de santificação, de libertação do pecado, eu ainda não estou vivendo negar-me a mim mesmo no aspecto de levar a cruz. Eu estou buscando uma santificação que envolve libertação do pecado. Sim. É uma salvação de Romanos 10, uma libertação do pecado de Romanos 8, de Romanos 6. Aí vem a compreensão de que, além disso, eu devo experimentar um gozo que, ainda que me cause sofrimento, há uma alegria pelaquilo que me está proposto de seguir a Cristo, ao ponto de, como o irmão disse, chegar até ter as marcas de Cristo. Não, irmão, veja. Se o tempo permitisse, eu mostraria para os irmãos. O lugar que fala mais claro sobre discipulado é Lucas 14. Ele fala 3 vezes: não pode ser meu discípulo. Ali tem 3 condições. Você lendo aquelas 3 condições, você sabe se uma pessoa é discípulo ou não. Tá certo? Mas eu acho que não está intimamente ligado com esse ponto. Porque para você ser discípulo, você tem que abandonar a rede. Ele diz: agora eu vos farei pescadores de homens. Lógico, isso não significa deixar o seu emprego, o seu trabalho, não é isso. Mas você é uma pessoa que entrega para o Senhor: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu entendo que eu tenho, estou colocando nas suas mãos. Isso, irmão, na Bíblia chama-se consagração. É a sua oferta, dando ao Senhor o direito de trabalhar na sua vida. Isso é consagração. É diferente de crucificação do velho homem e de livramento da alma. Tá? Então, tem um ponto antes, que ele exige que você entregue tudo para ele. Tá? Se os irmãos lerem depois Lucas 14, nós vamos mencionar aqui no andamento. Tá? Talvez amanhã e no domingo nós vamos mencionar esses pontos também. Tá? Mas eu queria deixar para os irmãos bem gravado esses pontos aqui. Certo? Que primeiro você precisa ser livrado da culpa do pecado. E isso, irmão, só o sangue de Cristo opera. Para você ser livrado do domínio do pecado, só pela cruz de Cristo. Porque lá ele levou o seu velho homem. Mas para você ser livrado do domínio do ego, da alma, você tem que carregar a sua cruz. E aí, irmão, agora, quando a Bíblia fala de você carregar a sua cruz, não significa daqueles bofetões que a gente leva porque nós provocamos. Não. A nossa cruz tem que ser igualzinha do Senhor Jesus. Ele não merecia. Se for algo que você merece, não é cruz, é correção. Tem que ser aquele tipo de experiência que você vai sofrer sem merecer. Se você espernear, você salvou a sua alma. A alma continua inteira e ele não vai crescer. Entendeu? Então, por isso que eu disse para os irmãos, em casa, na família e na igreja, são os 2 lugares onde nós vamos mais experimentar esse tipo de coisa. Então não esqueça, esse aqui, ó, tá vendo? Bom, vamos voltar lá. Ele encontra descanso para a alma. Tá vendo? E Jesus falou o quê? Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diz para os irmãos, no original, eu vos darei descanso. Esse é o primeiro. É o descanso dado. Mas ele não parou. Ele diz, agora tomai sobre vós o meu jugo. Quantos irmãos sabem o que é jugo aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. A grande maioria não sabe. Sabe o que é, irmão? Já viu 2 bois, 2 cavalos andando na rua com um negócio de madeira no pescoço assim? É uma peça inteira de madeira. E ela levanta a parte de cima e ela tem 2 orifícios. E aquele ali coloca o pescoço do animal ali dentro e ploque. Prendeu e tem uma trava aqui do lado direito. Então, as pessoas que trabalham no campo, o que eles fazem? Eles colocam um boi ou um cavalo do lado direito
que já foi quebrado, e já foi treinado, e coloca um que não foi treinado do lado esquerdo. O da direita, ele obedece o comando lá do condutor, seja lá como é que fala, da carroça, né? Ele fala com ele para andar, ele anda. O da esquerda não foi quebrado ainda. Então, irmão, quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, onde você acha que ele está? Não entendi. Ele é o boi da direita. Ele diz, aprendei de mim que sou manso. Eu já fui quebrado. E humilde de coração. Porque você está do lado esquerdo. E aí você vai tentar andar na frente dele, a madeira funda. Roça seu pescoço. Sabe o que é isso? É a correção do Espírito Santo. É a disciplina do Espírito Santo. Aí você vai começar a descobrir, olha, tem que ficar olhando para ele. Ele andou, eu ando também. Se eu tentar andar na frente dele, meu pescoço vai sofrer. E aí então ele diz, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha, irmão, você não imagina o que é uma alma separada do Espírito. Eu conheço um pouquinho, não vou dizer que conheço muito não, um pouquinho eu conheço. Posso falar com autoridade, irmão, é uma maravilha. É uma maravilha. Sabe? Por isso que algumas pessoas às vezes dão um testemunho da minha vida que me alegra muito. Eu já ouvi vários aqui falando comigo, me alegra muito, dizendo, irmão, a gente olha para você e vê uma pessoa tão simples. Não é que eu sou humilde não, viu, irmão? Porque eu já fui muito orgulhoso da minha humildade. Mas hoje eu não sou mais. Mas é simplicidade, irmão. Sabe por quê? Eu não olho para mim. Eu não tenho que olhar para mim, eu olho para Cristo. E eu sou isso que você está vendo aqui. Você pode ver, eu não tenho postura. Né? A irmã, caridosamente aqui, ela me viu aqui sentir tonteira. Como ela conhece o assunto, ela falou, irmão Deus tem um problema de cifose. Mas eu estou de frente para ela, como é que ela conseguiu ver? Cifose é aqui, ó. Tá vendo? Porque eu poderia chegar aqui, esticar o peito aqui, igual o capitão aqui, ó. Porque lá no exército assim, barriga para dentro, peito para fora. O bicho fica ali, parece que vai morrer. E o sargentão passa ali olhando e tal, se a barriga da minha para fora, ele mete o cacetete. Não! Murcha a barriga, soldado. Tá, irmão? Eu não tenho que fazer, eu sou meio corcundo. Meu irmão, eu estou falando isso, não tem. Me Marquinhos, eu fiquei grato da irmã me procurar e falar comigo que a tonteira que eu tive pode ser da. Mas não tem jeito. Eu estou vivendo isso nesses 40 anos que eu tenho de vida, já estou vivendo isso. Eu ganhei isso, é um defeito que eu ganhei. Eu trabalhava no ônibus do meu pai e naquela época eu não tinha roleta. Eu era o cobrador, então eu tinha que andar dentro do ônibus para vender eu vendia ficha para o passageiro. Recebia o dinheiro, dava uma ficha, ele colocava no cofre na hora de sair. Então o que eu fazia? Ficava sentado assim, ó, na beira do banco, desse jeito. Fiquei corcunda. Então, irmão, graças a Deus que há na Bíblia uma coisa que chama simplicidade de Cristo. Sabe, então, irmão, você entra num outro nível de vida. No outro nível de vida. Você não almeja nada e você almeja tudo. Se você estiver bem, se você não estiver, amém. Sabe? Você não briga mais pelos seus direitos. Você renuncia a tudo que você tem. Lucas 14. Tá vendo? Então, irmão, isso para nós, irmão, sabe para que é? Ó. Quando você experimenta carregar a sua cruz, e essa cruz ela vai quebrar a sua alma, que é a casca, aí ó, rios de água viva fluirão do seu interior. Tá entendendo, irmão? Porque já está lá dentro. Tem gente que está buscando para ver se entra. Não é isso, irmão. O problema não é entrar, o problema é sair. Rios de água viva fluirão do seu interior. Tá vendo? E condições: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor. Lucas capítulo 9. Resultado: se você passar por isso, o que vai ser? Tá vendo? Se você tiver só o segundo, você não vai ter.
Então, por isso tem que ter os dois. Tem que ter domínio do pecado, livrado do domínio do pecado, mas também tem que ser livrado do domínio do ego. Então, à medida que nós vamos prosseguindo, né, nós vamos dando oportunidade do Senhor nos dar outros textos da Bíblia, para nós ir juntando as pedras do quebra-cabeça, né, e ver se é possível chegar a ter uma visão um pouquinho mais completa. Só para ajudar um pouco, porque algumas pessoas, eu acho até que isso vem de uma tradição de expressões que se perpetuam na cultura das pessoas. Estou carregando a minha cruz, que é a minha sogra. Estou carregando a minha cruz, que é a minha mulher. E aí ele começa a botar um monte de gente como se fosse sinônimo de cruz. De se proporcionar uma divisão ou uma definição correta entre essas duas coisas, porque cruz está ligado ao negar-se a si mesmo para o fim de nós mesmos. É uma coisa ligada ao nosso interesse para a satisfação nossa. E as consequências de circunstâncias quaisquer da vida que até nos penalizam não devem ser chamadas de cruz, ou pelo menos não tem essa identificação conforme você falou. Poderia dar uma pensão? Não, irmão, veja. O sofrimento está envolvido, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, quem já leu aqui, ou já ouviu pelo menos falar da história de Madame Guyon? No meu livro, do Quebrantamento do Ego, você tem a história dela, resumida. Tá vendo? O que foi a cruz para ela? Ela casou com um homem e foi morar com a sogra. Tá vendo? Isso aí que o irmão acabou de falar. Exatamente. A sogra pisou nela, maltratou e fez ela sofrer horrores. Ela não gostava dela. Então, irmão, isso é uma verdade. A minha cruz pode ser a minha mulher, pode ser meu marido, pode ser um filho. Tá vendo? E é sofrimento, irmão, é sofrimento. Só que quando você está recebendo isso, você pode até chorar, mas você não lamenta. Quando você recebe aquela ingratidão, você não revida. O que você faz? Você sai e vai para o quarto e diz: Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor está me dando a oportunidade de negar o meu eu. Quando você nega o seu eu, o que acontece? O Espírito Santo, com a espada de dois gumes, está fazendo o quê? Está cortando, está dividindo, mas também está cortando o eu. E aí o que acontece? O eu diminui e ele cresce. Está vendo, irmão? É aí que vai acontecer Gálatas 4,19. Filhinhos, por quem sinto de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É assim que vai ser formado. Tá vendo? Num irmão, você vê um tanto de Cristo. No outro irmão você vê mais, no outro você vê menos. Mas qual é o processo? O eu tem que ser cortado. Tá vendo? Isso é alma. Isso é alma. Não tem jeito, você vai sofrer. E aí, irmão, quando você entra no quarto e ajoelha e agradece a Deus, irmão, a libertação que você recebe é tremenda. Porque naquele momento você vê que Cristo está preenchendo aquele pedaço do eu que foi cortado. Interessante, irmão, é que onde você vai tendo vitória, naqueles pontos que você vai tendo vitória, aí dificilmente você vai cair outra vez. Por exemplo, digamos que você foi um irmão que serviu um grupo de irmãos durante muito tempo, deu sua vida para eles, e aí quando eles cresceram um pouquinho, eles meteram o pé em você e mandaram você embora. Isso dói pra caramba, você nem imagina. É como se você tivesse ajudado a levantar uma empresa, e a empresa cresceu, deu lucros, e dá um pouquinho o pessoal te pôs para fora. E aí um dia você passa lá, tá uma placa bem grande lá, comemoração dos 10 anos da empresa. Aquela maior festa lá dentro, e você sentado na calçada, talvez sem dinheiro para comprar um prato de comida. E você fala: eu fui fundador disso aqui. Dói, irmão? Dói demais. Dói demais. Muita dor. Mas se você disser: Senhor, isso é o teu tratamento para quebrar a minha alma. Se você aceitar isso, irmão, olha, você não imagina o gozo e a maravilha que é. Tá vendo? E é nesse momento que o seu eu é cortado, negue-se a si mesmo.
E aí tome a sua cruz e siga-me. E se você seguir, estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Isaías 53. Ele foi levado como ovelha muda. Para onde? Para o matadouro. Quer ir para lá? É lá. Tá vendo, irmão? Tem gente, irmão, tem cristão que acha que Deus vai trabalhar na nossa vida, sabe? Que nós vamos tornar aquelas uvas assim, enormes, bonitas, para todo mundo ver. Olha a vida do irmão. Irmão, quando aquela uva estiver naquele ponto assim, ele fala, coloca no lagar, todo mundo pisa em cima. Há um irmão nos Estados Unidos, se você tem desejo de servir, irmão, de ser um servo de Deus, uma serva de Deus, deixa eu te contar essa história. Eu não sabia disso no início. Fui aprender a trancos e barrancos. É um irmão muito espiritual. E ele colocou um desenho numa revista, eu tenho em casa, essa revista, guardei. Ele colocou 2 escadas, uma escada na direção para cima e uma escada na direção para baixo. E aí ele colocou uma palavra assim, ministério, ou servir a Deus. Uma escada para cima, uma escada para baixo. Você sabe por quê, irmão? Os crentes pensam que ministério é você começar a subir uma escada. 5º degrau, 8º degrau, 10º degrau, 20 degrau, aí os irmãos estão lá embaixo, você está subindo. Ei, oi, onde é que está aí? Tudo bem? Lá embaixo, irmão, já estão tudo de binóculo. Não, onde é que está os céus? Já está chegando as nuvens. Não, a nuvem cobriu, não dá para ver mais. É isso que nós pensamos, irmão. Por isso que muito irmão, ele tropeça e arrebenta com as reuniões, ele mata aquilo que Deus está fazendo, porque ele acha que ele vai se tornar uma estrela no meio do povo de Deus. Totalmente enganado, irmão. A escada é para baixo. Você sabe o que aconteceu com Paulo quando faltava 1 ano para ele morrer? Está escrito lá em 1 Timóteo. Todos na Ásia me abandonaram. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa perante Nero. Ele chamou de leão, que queria tragá-lo. Ele disse, Deus conceda graça à casa de Onesífero, porque ficou comigo. Mas, irmão, todas as igrejas da Ásia abandonaram o grande apóstolo no final da vida dele. Você pode acreditar nisso? Lembra quando Jesus estava lá no Getsemane, que os discípulos todos fugiram? Ele disse, fere o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas ele disse, Pai, não estou só, porque tu estás comigo. Então, irmão, não pensa que você vai se tornar uma estrela. Não vai ser assim. Se nós seguimos os passos do Cordeiro, nós vamos para o matadouro. Primeira cruz e um dia a coroa. Não inverta. Hoje não é o dia de você ser reconhecido, de você ser exaltado. Não. Aí você tem que ser como o seu Senhor. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, foi escarnecido, não teve reconhecimento. Naquele momento que ele estava no Getsemane, a Bíblia diz que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Marcos usa uma expressão das mais estranhas. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Você pode imaginar, irmão, o Filho de Deus, tomado de pavor e angústia? E aí levou aqueles 3 discípulos. Um deles é aquele que disse, eu vou contigo até a morte. É o Simão Pedro. Foi? E aí ele foi orar. E aí quando ele voltou, estavam dormindo. Ele virou e disse assim, Simão, ele não falou para os outros, falou para ele. Porque ele falou que ia com ele até a morte. Ele falou, Simão, você está dormindo? Nem uma hora vocês puderam velar comigo? Mas, irmão, o pessoal acha que Jesus estava cobrando. Os irmãos acharam, é o versículo, Marcos 14, verso 32.
É isso? Mas, irmão, depois que ele orou 3 vezes, coitado dos discípulos, que noite foi aquela? Como eles estavam cansados, esgotados, acabados. Está vendo? Nós achamos que ele está cobrando. De jeito nenhum, irmão. Quando ele voltou de novo, ele diz assim, verso 40. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais? Como se estivesse cobrando. Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Como é que está na tradução dos irmãos aí? Ainda dormis e repousais. Não. Isso, irmão, tá vendo? Aqui na minha tradução, é um verdadeiro assassinato. Vocês ainda estão dormindo? Não, irmão. Ele diz agora, dormir e repousar. Irmão, quantas horas ele ficou ali? Não sabemos. Isso eu mostro lá no meu livro sobre os 7 passos que Pedro desceu até negar o Senhor. 7 degraus. Mas nesse momento aqui, irmãos, Jesus está totalmente só. Mas o que ele fez? Ele disse, coitado das minhas ovelhinhas. Como eles estão cansados, olha, os olhos dele estão... Já viu a pessoa que está com sono, irmão? É uma coisa terrível. Ele fica... Ele tenta abrir os olhos, mas não tem jeito. Se é numa reunião, então é um sofrimento. Tem uns que tentam colocar palito de fósforo. Palito de fósforo chega até a enrugar, até encurvar. Porque o olho vai fechando, vai dobrando o palito. Irmão, é terrível. Mas Jesus não fez isso. Ele chegou e falou, dormir e repousar agora. E ele ficou ali, irmãos, esperando o traidor chegar para poder prendê-lo, e ele tomando conta das ovelhinhas dele. Isso, irmão, é o amor de Deus. Ele não está cobrando Pedro. Depois que Pedro negou ele 3 vezes, e que ele orou para Pedro, e Pedro saiu e chorou amargamente, Pedro saiu andando, né? Saiu andando por todo lado. A tristeza que tinha feito, ele não ficou lá na cruz, quem ficou lá foi o João e Maria. E aí, mais de tarde, ele voltou para a casa do João. Quando ele chegou lá, que olhou para o rosto do João e da Maria, falou, aconteceu alguma coisa. E o João disse, aconteceu, Pedro. O nosso Senhor foi crucificado. E já foi retirado e já foi sepultado. Pedro saiu correndo no meio daqueles matos, igual um louco, dizendo, o que eu falei para ele, a última palavra? Eu não conheço esse homem. Irmão, eu imagino Pedro correndo. Ele era um homem enorme. Tudo indicava que ele era um pescador. Deve ter corrido para um lado e para o outro. De tristeza. Meu Deus, meu Senhor. A última palavra que eu disse é que eu não conheço esse homem. O meu melhor amigo. Aí a palavra de Deus diz. O Senhor apareceu a Simão. Onde? Ninguém sabe. Oh, irmãos, antes disso, quando ele ressuscitou, o anjo apareceu para as mulheres e disse assim, o Senhor Jesus que ressuscitou disse, ide dizer a meus discípulos e a Pedro. Pai, irmão, Pedro não é discípulo? Não precisava bastar falar só, ide dizer a meus discípulos? Mas Pedro não se julga mais discípulo. E aí quando as mulheres chegaram, os discípulos estão reunidos ali, os 10, porque Judas já foi embora, né? E o Pedro está sentado lá naquele quartinho lá do fundo com a luz apagada, cabeça entre as pernas, ali chorando, deprimido e triste. E as mulheres chegam, irmãos, o Senhor ressuscitou, o anjo apareceu para nós e nos mandou trazer um recado para vocês. Eles disseram, o que é? O Senhor ressuscitou? Ressuscitou, mandou dizer para vocês o quê? Ide dizer meus discípulos e a Pedro. Pedro saltou lá do fundo. Você pode imaginar? Ele mandou dizer para mim, ele mandou dizer para você, Pedro, o quê? Você ir para Galileia, que lá você vai vê-lo. Pedro saiu da casa, foi para o meio da rua pulando. Se tivesse foguete naquela hora, ele teria saltado uns 200. De alegria. E enquanto ele pulava de alegria, o Senhor Jesus apareceu para ele. Ninguém sabe. Foi mencionado pelos 2 discípulos de Emaús e Paulo em 1 Coríntios 15. O Senhor apareceu a muitos discípulos e a Simão. O que aconteceu lá, irmãos?
E Jesus deve ter olhado para ele bem firme e falou, e agora vai pegar fogo. Coitado das minhas orelhas. E o Senhor disse, Pedro, você me negou 3 vezes, não foi? Sim, senhor. Te neguei 3 vezes. Muito feio, não é? Você fez assim, senhor, muito feio. Lembra que eu te convidei para você me seguir? Quando eu falei que você entrega em Jerusalém, e você falou, tenho pena de ti, Senhor, isso não vai te acontecer. E eu falei, afasta de mim, Satanás. Pois é, Pedro. Eu fui para aquele lugar que você não queria que eu fosse. Eu fui para a cruz, eu morri na cruz, e eu paguei a sua negação. O que você me negou, está pago. Meu sangue te perdoa da negação. Esse, irmão, é o que eu acredito. Não está escrito na Bíblia, mas é o que eu creio que aconteceu. E aí depois lá, João terminou o evangelho dele, capítulo 20. Capítulo 20 terminou. Esses sinais foram escritos para que criasse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas o João, amigo do Pedro, ele disse, Senhor, como é que os irmãos vão saber que o Senhor restaurou Pedro para o apostolado? Aí escreveu aquele capítulo, irmão, é um adendo. E aí Jesus, no meio de todos os discípulos, perguntou, Pedro, você me ama mais do que esse? Perguntou para ele se ele amava com amor ágape. Na nossa tradução diz, eu te amo, Senhor. Mas no grego não. Esse ele ama. E Pedro disse, Senhor, eu gosto de ti. Eu tenho uma amizade. Estou apegado a ti um pouquinho. Ah, tá bom. Então você não me ama mais do que esses aqui. Não, Senhor. Muito bem. Mas você me ama com ágape? Você me ama com amor total? Não, Senhor. Eu gosto de ti um pouquinho. Aí Jesus mudou o verbo, irmãos. Aí Jesus mudou do ágape para o filéu. E aí perguntou, Simão, então você gosta de mim um pouquinho? Ele entrou em pânico. Ele falou, estou com medo agora para te falar que eu amo ele um pouquinho. Que eu neguei ele 3 vezes. E ele falou, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Não me pergunte isso. E aí Jesus falou, muito bem, Pedro. Quando você encontrou comigo a primeira vez, eu te falei, segue-me. Venha após mim. Eu te farei pescador de homens. Mas você voltou a pescar. E você levou seus companheiros todos para pescar. Mas eu te chamei para ser pescador de homem. Portanto, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. E aí, irmão, Pedro foi reintegrado novamente no colégio apostólico e todos os irmãos sabiam, porque ninguém sabia. E Jesus falou com ele no encontro. E agora o que vai acontecer, irmãos? No dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu e batizou aqueles 120, dando início à Igreja Universal e à Igreja em Jerusalém, o que a palavra de Deus diz? Quem deveria ter levantado, irmão, para dirigir a palavra? João. Mas o Senhor disse, não, levanta o Pedro novamente. A Bíblia diz, Pedro se levantou com os 11. Tá vendo, irmão? Mas, irmão, tudo isso em cima daquele Jesus que morreu desprezado e abandonado até pelos seus amigos mais íntimos. Então não se engane, irmão. Uma pessoa que serve a Deus, ele tem que estar preparado para ser mal entendido, para ser desprezado, para ser esquecido. Quantos irmãos que eu já vi velhinhos, que trabalharam com batista, metodista, presbiteriano, principalmente batista. Os irmãos sabem, pastor batista, ele só tem emprego enquanto ele está na igreja. Se ele perdeu o pastorado, ele perdeu o salário. Não é a mesma coisa do presbiteriano. Que se ele perdeu o emprego, aí a igreja do Brasil dá emprego para ele. Meu irmão, quantos que eu já encontrei? Irmãos que não tinham aposentadoria, não tinham nada para viver. E ninguém mais lembrava deles. Eu lembro que um dia eu fui levar um pastor, que era chamado pastor jubilado, da primeira igreja batista em Belo Horizonte. Velhinho da cabeça branca, pastor Astrogildo Malheiros. Ele saindo da porta da primeira igreja com a esposa dele andando de bengala. Tinha que andar de bengalinha assim, ó, para descer. E ele saía da Praça Raul Soares e andava quarteirões e quarteirões para chegar no ponto do ônibus para ir para o bairro dele. E eu, quando eu vi, eu era crente novo, eu dirigia a rural do pastor Murilo, que deixava comigo, quando ele estava viajando, eu levava a esposa dele em casa. E aí, quando eu vi aquele irmão descendo ali, eu falei, o senhor está indo aonde, pastor? Falou, meu filho, estou indo para casa.
Falei, mas onde é que você vai? Falei, eu vou pegar o ônibus lá na Afonso Pena. Falei, irmão, mas peraí, você vai a pé? Ele disse, todo domingo eu vou a pé. Falei, irmão, não, por favor, entra aqui no carro e vou levar o senhor e a sua esposa lá. Cheguei lá, ele ficou tão alegre, nunca ninguém tinha feito isso para ele. Irmão, sabe quantos anos? 70 para 80. Cabecinha branquinha, fraquinho, abatido. Aí, ô irmão Deus, entra para tomar um cafezinho com a gente. Falei, irmão, estou correndo. Não, entra um pouquinho. Entrei. Ele morava com um filho. Eu, crente novo, né? Sangue quente. Aí virei pro rapaz, e você também é crente? Ele falou, graças a Deus, não. Aí o pai dele já olhou para ele assim, e balançou a cabeça. Aí eu não vi nada. Aí eu falei, puxa, mas seu pai é um pastor, servo de Deus, é por isso mesmo. O senhor é a primeira pessoa que traz o meu pai aqui na porta. Pergunta para ele qual o salário que ele ganha hoje, de aposentadoria. Digamos que hoje o salário mínimo aí é 300 e o quê? 380. Vamos ter que ele ganhasse o salário mínimo. Ele falou, ele deu a vida, irmão. Ele falou comigo, deu a vida dele. Meu pai andou em lombo de animal. A pregação dele no interior, ele andava em cima de um burro. E dormia no meio do mato. Colocava a Bíblia e um pano por cima e orava dizendo, Senhor, Salmo 91, me protege aqui das cobras, dos escorpiões, das aranhas. Dormia ali no templo. Anos e anos. No final da vida, irmão, ninguém lembrava dele. Isso, irmão, é ministério. Que tristeza, né? Não deveria e não deve ser assim. Sabe, irmão? Isso eu estou falando para os irmãos, porque se nós quisermos servir, irmão, nós temos que estar preparados para isso, para pagar o preço. Eu vi o irmão Stephen Cohn, em 1987, lá em Richmond, nos Estados Unidos, quando ele falou sobre a vida do Watchman Nee. Ele disse assim, no nosso meio, os irmãos que eram obreiros, que saíam para visitar as igrejas, eles passavam necessidade muito grande, muito grande. Mas eles não abriam a boca para dizer para ninguém. Se o irmão chegasse na casa de um irmão desse, ele não tivesse um caroço de arroz e perguntar, irmão, está tudo bem? Tudo bem, irmão. Ele não abria a boca. E aí ele chorou, irmão. O irmão Steve chorou. E diz assim, eu vi muitos colegas que saíam como obreiros para pregar o evangelho, morrer de fome. Você acredita nisso? Morreram, mas não abriram a boca para dizer que eles careciam, porque eles disseram, Senhor, o Senhor é o nosso patrão. Se o Senhor não nos sustentar, nós não vamos contar para ninguém. Meu irmão, esses homens têm um grande galardão esperando por eles no céu. Amém, irmãos, que Deus nos abençoe. Agradecemos o Senhor, porque mesmo que a voz não esteja perfeita, permitiu que a gente pudesse compartilhar a palavra dele aqui. Amém? Vamos agradecer, né? Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua bondade e misericórdia. O Senhor sabe que o que tenho para colocar em Tuas mãos são 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor sabe que é tão pouco. Mas pelo Teu milagre, pelo Teu poder, Senhor, multiplica, Senhor, esses pães e esses peixes humildes para alimentar o Teu povo, Senhor. Onde quer que essa mensagem possa chegar? Senhor, que toda a honra e toda a glória sejam dadas apenas ao Senhor. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E sem Ti nada podemos fazer. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém, irmãos.